bem-aventuranças foram colocadas pelo Senhor Jesus como a introdução do sermão, né? Ele começa fazendo o sermão e a sua introdução ela é composta pelas bem-aventuranças, porque elas retratam o caráter cristão. Então, o que nós vamos discutir a partir de agora não é opcional, é algo que deve permear a vida de todo cristão. Cada uma das bem-aventuranças deve fazer parte da vida de um cristão, e o cristão não pode escolher se terá uma e não terá a outra. Isso está completamente interligado. Então vamos lá, pastor Hernandes. As bem-aventuranças começam assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer tal bem-aventurança? Bom, antes de tratar, pastor Jailton, da própria bem-aventurança, eu gostaria de destacar um outro aspecto. Sim. Jesus começa a plataforma do reino com o caráter, a postura daquele que pertence ao reino, falando de felicidade. Por que é importante, penso, destacar isso? É que há muitas pessoas hoje que acham que é possível ser um cristão, desculpe da expressão, cara comprida, o cara parece que chupou limão o dia inteiro, ele está de mal com a vida, ele se olha no espelho e briga com ele mesmo, ele é capaz de criar uma confusão com a sombra dele. Então, achando que a felicidade não é um projeto de Deus, e como eu escutei, pastor, quando era na minha infância, na minha escola dominical, e essa frase eu escuto até hoje, em alguns púlpitos: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Como se santidade e felicidade fossem duas coisas conflitantes. E gosto muito da fala de John Piper, quando, num dos seus livros, ele diz o seguinte, que o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é que ele se contenta com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus o criou para a maior de todas as felicidades. O nosso catecismo começa com uma pergunta muito intrigante: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades. A felicidade é o cardápio da mesa de Deus. Deus quer que nós sejamos felizes, sim. A ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, que felicidade é essa? É aí que nós vamos entrar, então, agora, e eu entraria na resposta à sua pergunta. O que significa bem-aventurados os humildes de espírito? Bom, a palavra humilde aí, traduzida na nossa versão, ela não é a melhor palavra para traduzir o que o texto está querendo dizer. Porque a palavra, na verdade, literal aí, é pobre. E pobre, tinham duas palavras gregas para pobre. O pobre que tinha o básico e o pobre que não tinha nem o básico. É claro que ele não está falando aí de pobreza material, né? Ele está falando aí de uma consciência de uma pessoa que se aproxima de Deus sem nada reivindicar, sem estadiar seus supostos direitos, mas chega diante de Deus espiritualmente como um mendigo, que não tem o mínimo, o básico, que não tem nada a reivindicar, que não tem nada a oferecer, que é totalmente carente, totalmente carente. Então, essa é a ideia do texto. É de alguém que se aproxima de Deus, não arrogante como o fariseu, e o que batia, que ele levantava os olhos e dizia: graças te dou porque não sou como os demais homens, eu não sou também miserável igual esse publicano, né? Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, o feliz é aquele que chega diante de Deus desprovido de qualquer soberba, de qualquer arrogância, ou de estadiar qualquer mérito ou predicados morais, que chega de mãos vazias: Deus, eu careço da tua graça, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu preciso de ti, se o Senhor não me valer, eu não tenho condições de sobreviver. Então, este é o feliz, é aquele que reconhece os seus pecados e desesperadamente clama pela graça de Deus.
Então, vamos para o segundo ponto agora, pastor. Depois aí de nós caminharmos, eu faço aqui um breve intervalo, a gente conversa um pouquinho, vamos avançar. Olha aqui, essa aqui parece ser completamente contraditória com o presente século, né? Essa aqui parece estar totalmente fora de contexto. A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como é que a gente pode entender biblicamente e contextualizar isso, pastor Hernandes? Bom, vamos pegar nos diversos ângulos, né? Para entrar naquilo que é a essência do texto. Chorar faz bem. Se nós não tivéssemos as nossas glândulas lacrimares, os nossos olhos ficariam secos. Então, chorar faz parte da vida. Nós entramos no mundo chorando. Se uma criança, ao nascer, não chorar, ela é uma preocupação para a medicina. Nós passamos pela vida, e às vezes a vida é um vale de choro, um vale de Baca, né? Está lá no Salmo 84. Vale do choro, das balsameiras choronas. E via de regra, nós despedimos da vida também, às vezes, com choro. Seja se não for o nosso, dos nossos entes queridos que nos vêm partir. Mas é claro que, embora esse choro seja natural, e é bom chorar, quem trava demais, quem guarda demais, quem tranca demais, quem represa demais as suas emoções, pode adoecer emocionalmente. Mas não é disso que Jesus está tratando. Quando Jesus diz bem-aventurados que choram, ele está na mesma linha de pensamento do primeiro versículo, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados, e não aquele que proclama os seus pecados, que se envaidece por causa dos seus pecados, que toca a trombeta acerca dos seus pecados, das suas aventuras, né, das suas façanhas, das suas loucuras, bebendo todas as taças dos prazeres, curtindo todas. O que Jesus está dizendo que feliz é aquele que, ao reconhecer seu erro, seu pecado, as suas mazelas, chora diante de Deus. Porque o arrependido vai ter a alegria do perdão, vai ter a alegria da salvação, vai ter a alegria da reconciliação com Deus. Esta é a bem-aventurança que Jesus está ensinando aqui. Perfeito, porque muitas pessoas, pastor, imaginam que o choro que trata o texto é o choro decorrente de algum prejuízo, de alguma perda. Porém, se nós levarmos em consideração que tanto salvos quanto não salvos experimentam